moça! Desde já queria agradecer muito a sua presença. É um gosto tê-la nesta primeira semana da saúde e do desporto. E para começar, eu queria pedir uma apresentação sobre si e sobre o seu percurso académico. Ok, obrigada pelo convite. O gosto é todo meu de participar nesta iniciativa. O meu nome é Maria Inês Ventura, sou psicóloga clínica e querem saber um bocadinho sobre o meu background, não é? Exatamente. Pronto, então eu já tirei o curso em Psicologia, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa há uns anos. E tirei o mestrado na área de clínica, de psicologia clínica. Pronto. Psicoterapia cognitivo-comportamental e integrativa. Depois de acabar o curso, trabalhei na Faculdade de Ciências, no Gabinete de Apoio Psicopedagógico, em que, eu desempenhava várias tarefas, mas a principal era o acompanhamento psicológico de docentes e não docentes, portanto, todo o corpo da FECUL, no fundo. Pronto, trabalhei lá e depois, entretanto, comecei a fazer prática privada e é isso que estou a fazer neste momento, assim, maioritariamente. Portanto, ocupo a maioria do meu tempo em consultório. E sempre foi uma profissão que desejou, desde pequenina, Aquele clássico. aquele clássico, sonho. Exatamente. Como é que percebeu que era a sua vocação, ou se é que percebeu? Pois, não sabia desde pequenina, de facto. Estava muito longe disso. Acho que ao longo da minha vida quis ser muita coisa diferente. Nunca tive assim uma coisa que queria ser. E honestamente até decidi no 12º ano. Portanto, quando nós vamos para o secundário temos que escolher uma área, não é? Na altura não fazia ideia do que é que queria, portanto escolhi a área de Ciências e Tecnologia. Pronto, não sei se isso ainda está igual. Pronto, que é aquela área mais abrangente, não é? Toda a gente diz, com isto depois há muito pouca coisa que não se pode ser. Ok, boa ideia. E então escolhi essa área e não fazia ideia do que é que queria ser depois. Quando chegou, eu já tinha algumas, sabia mais ou menos que áreas é que me interessavam, ainda olhei ali para direito com um olho curioso, mas depois no 12º ano tive a opção de escolher Psicologia como uma disciplina optativa. Pronto, desde que existia para escolher, era daquelas que pensei que talvez fosse mais interessante. E adorei. Pronto, gostei imenso, adorei a minha professora, as aulas eram interessantíssimas e depois percebi, se calhar é por aqui. E pronto, e decidi, no 12º ano queria ir para Psicologia, candidatei-me e felizmente entrei e acho que foi uma escolha. Eu às vezes olho para trás e penso que foi uma sorte, foi assim um tiro no escuro, mas foi uma sorte louca, porque acho que acertei mesmo na minha área, gosto mesmo daquilo que faço e em retrospectiva nós sabemos tão pouco sobre nós e é uma decisão tão grande, não é, nessa fase da nossa vida, que ou com um peso maior do que... Sempre a incerteza. Claro. E acho que é difícil tomar uma boa decisão, não é? Ou aquela que é mais acertada para nós, mais a longo prazo. E portanto eu considero-me uma sortuda porque não foi nada uma coisa assim super refletida e há anos que eu sonhava em ser psicóloga, não, nada disso. No 12º eu pensei, eu gosto imenso disto, acho que está adequado às minhas características e depois adorei o curso, gostei muito. Eu acho que já tinha uma ideia de que eu queria era clínica, apesar de ainda ter olhado, nós no 3º ano temos, ou tínhamos, já não sei muito bem, uma cadeira em que exploramos diversas áreas da psicologia, portanto, por exemplo, aprendemos mais sobre psicologia do trabalho e das organizações, sobre psicologia da educação, pronto, porque depois temos que escolher uma área para mestrado. E na altura eu ainda olhei um bocadinho ali para o trabalho e as organizações, mas depois clínica... Chamou mais, sim, e não me arrependo nada. A próxima questão que temos é aspectos bons e maus desta profissão. Bem, pois, bons é fácil. São os dois. É uma pergunta complexa. Tinha de haver alguma. Claro, é verdade. Aspectos bons e maus. Então, vamos começar pelos bons. Bem, há o clássico de nós podermos ajudar. É uma profissão de ajuda, não é? No fundo. E, portanto, é um privilégio, acho eu, recebermos pessoas que têm algum grau de sofrimento ou que precisam só de alguma orientação e podermos ajudá-las nesse sentido. Pronto.
Acho que esse é daqueles que é principais, até porque as pessoas depositam em nós uma enorme confiança, não é? E depois também a responsabilidade é muito grande. Mas eu vejo isso como uma coisa boa. Depois também acho que uma das melhores coisas... Primeiro, não é uma profissão nada aborrecida, porque as pessoas são muito diversas, não é? E cada pessoa que nos aparece tem uma história e tem especificidades e, portanto, aprendemos imenso e é muito diversa. E depois também acho que é uma vantagem enorme, ou pelo menos eu olho para isto desta forma, e eu estou sempre a falar de um ponto de vista de psicologia clínica, porque é aquilo que eu faço, Sim, não é? Sim. Porque as outras áreas terão, com certeza, vantagens também um bocado diferentes. Mas neste contexto, eu acho que das melhores coisas é mesmo a relação que nós estabelecemos com as pessoas, porque é uma relação muito específica, uma relação terapêutica, não é? Mas é tão profunda e nós conseguimos aceder ao mundo interno das pessoas e conhecer as pessoas de uma forma como muita gente não conhece, não é? Às vezes as pessoas contam-nos a nós coisas que nunca contaram a ninguém ou que só partilham com as pessoas que são mais próximas na vida delas. E eu acho que isso é riquíssimo, não é? Nós conseguimos conhecer pessoas como muita gente não conhece. E no fundo está sempre a aprender, não é? Sempre. Acho que sim. E essa para mim é uma outra vantagem, ou seja, não sei se toda a gente vê isso como uma vantagem, mas eu acho que sim, que é nós temos de facto que estar constantemente a aprender, a atualizar conhecimentos, a fazer formações, porque eu acho que ser bom psicólogo é muito difícil, na verdade. Não sei se as pessoas têm essa noção, mas ser psicólogo não, mas ser bom psicólogo acho que é muito difícil, até porque requer uma introspeção e uma capacidade de autoconhecimento enorme. Aliás, eu acho que isso é mesmo indispensável e isso exige muito de nós, mesmo a um nível pessoal, não é? Há muito trabalho nosso, trabalho interno que nós temos que fazer para ser bons profissionais, porque quando uma das maiores ferramentas que nós temos é a relação com o outro, vamos pôr sempre coisas nossas nessa relação, não é? E portanto nós também temos que cuidar muito bem de nós, até porque pode ser uma profissão com algum desgaste, no fundo. E eu acho que isso é fundamental, mas é uma vantagem, porque também nos traz a nós vantagens de um ponto de vista pessoal, não é? Relacionamos-nos connosco de uma forma muito diferente e eu acho que muito enriquecedora. Pronto. Vantagens, eu acho que estas são assim aquelas mais salientes, ou aquelas que se me ocorrem agora. De um ponto de vista de desvantagens. O desgaste, que já referiu. Sim, que eu acho que pode ser muito atenuado se nós cuidarmos de nós, não é? Como deve ser. E isso tem que ser uma coisa que está muito presente, não pode ser uma coisa que está em plano secundário, tem que estar mesmo a ser prioritário, no fundo. Acho que talvez uma desvantagem possa ser... vou falar do nosso contexto português, que acho que é importante, não é? Não sei tão bem como é que é noutros países, mas... Eu acho que ainda não é muito fácil ser-se psicóloga em Portugal. Acho que já tem vindo a melhorar. Até acho que a pandemia impulsionou muito as coisas neste sentido. Mas acho que ainda falta muito reconhecimento do papel dos psicólogos. Pronto. Sim. E não só esse reconhecimento, mas o reconhecimento vir acompanhado de investimento. Ou seja... na saúde mental em geral. Sim, penso que sim, porque... A verdade é que hoje em dia, apesar das coisas estarem melhores, quem não consegue aceder a serviços de apoio psicológico privados e que não consegue por muitos motivos, nomeadamente o financeiro, que é um motivo importantíssimo, não é? Tem muita dificuldade em ter o acesso que se calhar devia e que precisaria a esses serviços. Pronto. Portanto, isso ainda é uma limitação, porque as pessoas depois não conseguem aceder à ajuda que precisam, nem tão cedo quanto poderiam aceder. Eu acho que isso ainda é difícil. E não é por não haverem psicólogos, não é por não haver formação suficiente, muito pelo contrário. Nós temos muitos psicólogos competentes e formados, mas eles não estão nos sítios em que muitas vezes precisam de estar. Claro. Pronto. E aí nem falo só de clínica, falo nas escolas, nas universidades, sim, ou seja, sim. Em muitas outras áreas. Pronto. Eu acho que essa se calhar é assim a maior... desvantagem. Pronto. E qual é que é para si, que já tocou aqui em alguns pontos, mas qual é que é para si a verdadeira importância da saúde mental? Bem, não se pode falar de saúde sem se falar de saúde mental, não é? E Claro. portanto eu acho que é daquelas coisas que... Qual é a importância da saúde?
é bastante Toda. importante, toda, não é? Basicamente. E, portanto, a importância da saúde mental é uma esfera, é uma componente da nossa saúde que é completamente indispensável, porque afeta a nossa saúde física e vice-versa, como é óbvio. Portanto, não são coisas que são dissociáveis. E, portanto, é uma parte que não pode ser ignorada. Não é? Não faz sentido nenhum. E eu acho que, se calhar, daqui a uns anos nós vamos olhar para isto como, com alguma indignação, não é? Que é como é que nós não prestávamos mais atenção a isto? Porque só se presta quando acontece alguma coisa, ou quando, por exemplo, na pandemia, faz muito sentido começar-se a falar mais de saúde mental, porque se tornou impossível de negar o impacto, não é? Porque, de repente, tínhamos muita gente com graus de sofrimento muito superiores àqueles que são normais ou adaptativos, não é? E aí já não foi possível ignorar. E aí damos atenção. Pronto. Mas eu acho que não é preciso acontecer uma coisa deste género, não é preciso haver um grande acontecimento para a saúde mental ser importante. Claro que não. Tem um peso em tudo na nossa vida, não é? Está sempre presente no nosso dia-a-dia. E, portanto, para mim tem tanta importância como a saúde. Como falámos de saúde, de sermos pessoas saudáveis, no fundo. A próxima questão já envolve mais aqui a juventude. Qual é a doença mental mais grave nos estudantes nos dias de hoje? E é mais comum. Exato. Mais grave e mais para comum. conseguires pensar já em duas. Bem, eu não quero dizer nenhum disparate, porque não tenho propriamente grandes dados estatísticos. Sim. Mas Acho que posso falar pela sua experiência. É isso, acho que posso falar da minha experiência. Acho que há queixas que são muito comuns, nomeadamente queixas relacionadas com a ansiedade e com a sintomatologia depressiva. Pronto. Isso não necessariamente só nos jovens, mas é claro que está presente. Até porque normalmente, isto é um dos pedidos mais comuns quando as pessoas vão a um psicólogo, porque também tem sintomas e características em que já não dá para ignorar, muitas vezes, não é? Já afetam, do ponto de vista funcional, as pessoas e o bem-estar delas de uma forma muito significativa. Portanto, em termos de queixas, eu acho que essas são muito comuns. Nos jovens, uma coisa que eu também vejo e acho que faz muito sentido, não é? Que é, há muitas queixas relacionadas com a fase de vida, que são perfeitamente normativas, não é? Portanto, coisas mais relacionadas com a dimensão académica, por exemplo, de desmotivação, de dúvidas em relação à carreira, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer, qual é a melhor decisão a tomar. Também muitas queixas relacionadas com, por exemplo, o relacionamento com os outros, não é? Que faz todo o sentido, é uma componente fundamental nesta fase da nossa vida. E, portanto, isso também aparece muito. E o burnout? Sim, algum. Se bem que muitas vezes as pessoas não lhes chamam isso, às vezes vêm com acham que estão deprimidas ou mais ansiosas, mas também começa a aparecer. Acho que tem aparecido muito, e isto é sempre a minha experiência, mas questões de autoestima. Ou seja, as pessoas vêm a queixar-se muito da sua autoestima. Pronto, da relação que têm com elas próprias, da forma como se vêem. Não sei se isto é possível de propriamente dizer que uma é mais grave que outra, Sim, pois. porque isto é sempre um pouco subjetivo, não é? Claro. Depende do grau de sofrimento que causa. Mas eu diria que são as mais comuns. Pronto, não sei se respondo totalmente à vossa pergunta. Sim, está perfeito. E reconhece que o desporto é uma mais-valia para a saúde mental? E porquê, já agora? De que maneira é que acha que pode ajudar? Claro que sim. Claro que sim. Voltamos um pouco atrás, não é? À questão da saúde. E, portanto, o desporto contribui para a saúde física e, obviamente, também para a saúde mental. E de várias formas. Eu acho que isto é uma boa pergunta porque é daquelas coisas que nós ouvimos sempre, não é? Que é comer bem, uma dieta equilibrada e praticar exercício físico. Pronto. E que nós já assumimos como pilares do bem-estar, no fundo. Nem questionamos muito, não é? É aquele automatismo que vá praticar exercício físico e quase que nos passa, tipo, sim, eu já sei que isso é saudável. Mas é claro que é super importante para a saúde mental a vários níveis, porque quando nós praticamos desporto, por exemplo, são libertadas endorfinas, ok? No nosso cérebro, que nos fazem sentir melhor, ok? Dopamina, quem é que nunca ouviu falar de dopamina, serotonina, não é? Portanto, estes neurotransmissores são libertados no nosso cérebro e dá-nos uma maior sensação de bem-estar, tanto físico como emocional. Depois também reduz o cortisol, que é a hormona do stress, não é? Portanto,
reduz níveis de ansiedade, de depressão, sintomatologia mais depressiva, de stress. Portanto, faz-nos sentir melhor de uma forma geral. Depois também acho que há outras componentes, por exemplo, ajuda-nos a regular os nossos padrões de sono, que é uma coisa que se fala pouco, mas que é importante, porque em quase todas as perturbações mentais ou dificuldades do foro psicológico, há alguma alteração do sono. A pessoa não consegue adormecer, ou acorda muitas vezes de noite, ou dorme demasiado. Ou seja, tudo o que nos ajude a ter um padrão de sono melhor, ajuda a nossa saúde de forma geral. Okay? Depois também há outras coisas, por exemplo, acho que a prática de desporto, se for em grupo, ou se eu for com alguém praticar algum tipo de exercício físico, também tem esta componente de socialização, não é? Ou seja, reduz a solidão, reduz o isolamento, que também são queixas comuns, não é? As pessoas sentirem-se sozinhas e, portanto, eu estou-me a sentir bem a fazer uma atividade que me faz bem e com pessoas de quem gosto ou com quem me sinto bem. Eu acho que isso também é importante. E, portanto, de forma geral, eu acho que se nós olharmos para a prática de desporto ou de exercício físico como até uma prática de autocuidado, não é? Uma coisa que eu faço por mim para estar bem, acho que de forma geral isso até pode aumentar e melhorar a nossa percepção pessoal. Por exemplo, a minha autoestima, porque estou a fazer uma coisa que sei que é boa para mim, que me faz sentir melhor, que eu posso fazer com pessoas de quem gosto. Portanto, acho que nos ajuda num conjunto de componentes, acho eu, não é? Para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental, sem dúvida alguma. Claro. A próxima questão, ainda sobre o desporto. Na sua opinião, considera que existe algum desporto específico, talvez algum desporto em grupo, talvez, que seja mesmo muito benéfico para o bem-estar psicológico? Por exemplo, alguns desportos com animais, eu sei que ajudam bastante. É uma boa questão. Eu não sei se há investigação sobre isso. Seria interessante também procurarmos, não é? Mas eu diria, assim, de forma geral, eu acho que qualquer desporto, qualquer atividade física que nos faça sentir bem, que nós façamos por prazer e que sentimos que não nos prejudica mais do que beneficia, é uma boa atividade física. Eu acho que nós temos é que encontrar aquilo que gostamos, para nos dar prazer, porque senão, se for uma obrigação, se for uma coisa que eu faço porque sei que é bom para mim, mas que não estou a retirar propriamente grande benefício, se calhar não é o melhor. Agora, se existe uma que é melhor que as outras, bem, não sei. Também depende muito de pessoa para pessoa, não é? Exatamente. Eu acho que tem mais a ver com as preferências, com o que é que nos dá prazer, não é? O que é que gostamos de fazer. E isso, eu acho que a parte boa, uma das vantagens da atividade física é que nós podemos precisamente adaptá-la, não é? Que é, se eu gosto de fazer coisas em grupo, posso ir fazer coisas em grupo. Se eu gosto de estar mais sozinha a fazer o meu desporto, também posso escolher atividades nesse sentido. Se eu tenho problemas de articulações, posso escolher uma coisa com menos impacto. Se eu gosto mais de coisas de alta intensidade, eu posso escolher isso. Ou seja, há tanta coisa por onde escolher que é fácil de encontrarmos alguma que possa ser prazerosa e benéfica também, não é? Então, agora vamos passar. Agora já passaram as perguntas mais complicadas. Isto era mais difícil. Agora que eu já estou confortável. Mas ainda bem, que agora vamos passar às nossas rubricas. Ok, uau! E para começar, temos a da resposta rápida. Ai. Basicamente. Isto é o sonho de um psicanalista, não é? E pronto, e como já sabe, tem de responder a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Isto é tão perigoso. Não, mas são fáceis. Ok, está bem. A primeira é o hobby. Hobby, passear. Boa. Comida favorita. Massa. Viagem de sonho. Costa Rica. Gosto. Um livro. Os 100 anos de solidão. Um filme ou série. Ai, bolas. Um filme ou série. O que é que eu vi recentemente ou não? Vi... Ai, tem que ser psicológico? Não é? Não. Vi o Spider-Man recentemente no cinema, o novo, adorei, muito nostálgico. Sem fazer spoilers, vão ver se ainda não viram. Pronto. E acabou. Ok, era isto. Sim, mas agora temos outra, que é o Eu Nunca. O Eu Nunca, ok.
Ou seja, se Uma coisa tiver que- feito, diz sim. Eu já? Ou já, ou eu nunca. Bem, ok. Para começar, eu nunca pensei em desistir da minha profissão. Acho que não. Bom sinal. Nem na faculdade. Não, acho que não. Acho que tinha muitas dúvidas, até por causa da precariedade, que toda a gente nos assusta muito quando somos psicólogos. Uhum. De vais para o desemprego, não é? É muito aquela coisa de é muito difícil trabalhar nesta área. Mas eu acho que sempre fui, vou dizer persistente, para não dizer, exato, para não dizer que a esmurra, mas eu gostava mesmo, então não me via a fazer assim outra coisa tão cedo. Pronto. Eu nunca hesitei em ajudar alguém. Já. Já. Ok. Eu nunca achei que não era capaz. Claro que já. Mas eu acho que todos os meses tenho uma crise existencial, claro que sim. Claro que sim. Eu nunca pratiquei desporto para me sentir melhor mentalmente. Já. Eu nunca recomendei exercício físico a um paciente. Já recomendei, muitas vezes. Aliás, agora? é uma das coisas, desculpa, Faz mal. é uma das coisas que até se deve recomendar, por exemplo, em casos mais quadros clínicos depressivos, é uma das coisas que se faz porque normalmente o que acontece é que as pessoas ficam mais isoladas, deixam de fazer atividades, quando estamos a falar de quadros mais graves, não é? Uhum. Saem menos de casa, deixam de cuidar de si, no fundo. E uma das coisas que tentamos fazer, e aí dizemos, ok, mesmo que não apeteça, vamos tentar dar uma voltinha, vamos dar um passeio, vamos fazer alguma coisa que se ponha o corpo a mexer, porque depois isso influencia também de um ponto de vista de bem-estar psicológico. Portanto, é uma das coisas que se faz, já recomendei várias vezes. Agora, a última rúbrica é o preferias. Uau! Ok. Praticar desporto ou conviver? Não pode ser os dois? Pode, vou deixar passar. Pode ser. Por exemplo, eu faço bouldering, que é tipo escalada sem cordas. Sim. Pronto, em ginásios tem colchões no chão, sim. não sei o quê. E faço com amigos, nunca vou sozinha, vou sempre com amigos. E há dias em que faço mais e há dias em que falo mais. Portanto, acho que consigo conciliar os dois lindamente. É a junção perfeita dos Sim, dois. não costumo ter que escolher. Pronto. Saúde mental ou saúde física? É o Isto que é nós... difícil. O que considero mais importante? É difícil, Mas eu não sei se é possível, ou seja, até porque uma afeta a outra, não é? Exato. E portanto, eu acho que, por exemplo, uma pessoa pode ter algum problema físico, alguma doença física, e se estiver bem de um ponto de vista psicológico e se ajudar, ou seja, ter um estilo de vida bom na mesma, com menos sofrimento. Pronto. Portanto, se calhar aí é para a saúde mental, mas pá, é muito difícil de separar as duas, elas influenciam-se, estão extremamente interconectadas, não é? Mas pronto, vá, só para vos dar uma resposta não evitante. Dar consultas ou ir a uma consulta? Faço os dois. Essa é tão difícil. Isso é tão difícil. Porque eu gosto muito de dar consultas, mas também gosto de ir a uma consulta. Diria que se calhar ir. Ok, É pronto. uma resposta. É honesta. Acho Então, que ir. isso é que é importante. Acho que ir é bom. Até porque depois me ajuda na parte do dar. Portanto, acho que é mais por aí. Boa. Estudar ou trabalhar? Bem, de um ponto de vista assim geral, trabalhar. Ok. Pronto. Apesar de no meu trabalho eu ter que estudar muito. E eu gostava muito de estudar. Eu, quando estava na faculdade, gostava muito. Aliás, eu, quando acabei o curso, uma das coisas que me custou foi já não vou ter esta coisa de aprender coisas novas a toda a hora. Pelo menos não de uma forma tão frequente. Porque a verdade é que eu continuei a estudar. Eu estou a fazer uma pós-graduação, portanto, continuo a estudar na mesma. Mas trabalhar é melhor. Porque trabalhar tem outras regalias que são importantes. Apesar de eu gostar muito de estudar e continuar a fazê-lo. E por último, consultas a jovens ou a adultos? Jovens que é menores de 18 anos. Sim. Ok. Bem, eu só dou consultas a adultos. Ok. Portanto, Nunca deu um então, jovem. Eu dou...
a partir dos 18 anos, ou Então, 17, que seja. Vamos considerar jovens de 18 até aos 25. Então isso é a minha população maioritária, também digo jovens, claro. Também acompanho pessoas mais velhas, mas eu estou acompanho muita gente, aliás, grande maioria nessa faixa etária, universitária, início de carreira. Até porque se calhar são os que mais procuram ajuda, não? Sim, e acho que também tem um pouco a ver com de onde é que eu vim, ou seja, como trabalhei mais nessa área, pronto, acabo por ficar com pessoas que estavam a estudar na universidade e depois que referem amigos ou colegas, portanto tudo sempre dentro muito da mesma faixa etária. Também tenho pessoas que são mais velhas, mas por acaso neste momento e nos últimos anos é a população com que eu tenho trabalhado mais. Portanto, nesse caso, jovens. Por último mesmo, ia pedir uma mensagem para os jovens, para os alunos jovens que têm receio, têm vergonha de pedir ajuda ou de recorrer a um gabinete de apoio psicológico. Eu acho que felizmente as gerações mais novas estão cada vez mais abertas, têm uma literacia maior também sobre saúde mental, não é? E estão cada vez mais abertas a procurar ajuda. E portanto eu acho que isso tem melhorado muito nos últimos tempos. Não quer dizer que não possam ter alguma vergonha ou medo de pedir ajuda. Acho que isso também acaba por ser um impedimento grande. Aquilo que eu diria é quanto mais cedo melhor, ou seja, não há fraqueza nenhuma em reconhecermos que não estamos bem. E nós temos um conjunto limitado de recursos, que também tem muito a ver com o nosso contexto, não é? Com a nossa história de vida, que podemos aplicar a situações difíceis. E quando sentimos que esses recursos já não estão a ser suficientes, então, se eu sinto que tenho uma dor qualquer física e vou a um médico porque não sei o que fazer, não me consigo sentir melhor, não consigo reduzir essa dor, então porque é que com a dor psicológica nós não fazemos a mesma coisa, não é? Portanto, regra geral, vão ter todo o apoio, toda a compreensão que precisam e, portanto, quanto mais cedo melhor, vão se sentir muito melhor. E acho que, apesar de algumas pessoas terem más experiências, porque também existem maus profissionais em todo o lado, muito honestamente, eu acho que quando se encontra alguém com quem temos uma boa relação, com quem podemos falar abertamente e honestamente sobre as nossas coisas e ao mesmo tempo aprender ferramentas e ganhar novos recursos para lidar com as dificuldades, isso é a melhor coisa que podemos fazer por nós e vai ter benefícios durante a nossa vida toda. E portanto é difícil. Há muitos obstáculos a marcar uma primeira consulta, é muito assustador. Isso é tudo normal. Pronto. E o pior que pode acontecer é eu não gostar do meu psicólogo e ter que ir procurar outro. Claro. Pronto. Para mim parece uma resposta perfeita. Pronto, então chegamos ao fim. Obrigada mais Foi uma uma vez. excelente conversa. Agradecemos mais uma vez. Também gostei muito. Obrigada eu pelo convite e sempre que precisarem, estou disponível. Muito obrigada. Obrigada. E espero que tenham gostado do novo episódio de Para Quem Os Tem. Obrigada. Ouça!